Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Romeu Vico e nesse vídeo eu vou te ensinar como que a gente utiliza o Access para manipular listas no SharePoint, tá? O que a gente vai aprender a fazer então? A gente vai aprender a jogar dados de fontes de dados direto para o SharePoint, como por exemplo, quero pegar um arquivo Excel e subir ele como lista no SharePoint. Eu quero, sei lá, pegar um arquivo em TXT ou quero pegar um banco de dados, por exemplo, no SQL Server e quero jogar ele para o SharePoint. Daria para fazer também. Quero pegar um Access que está no meu computador e subir ele como lista no SharePoint. Dá para fazer também. Então, a gente vai aprender não só inserir dados, né, de fontes diferentes para o SharePoint, mas também vamos aprender como que a gente, por exemplo, atualiza vários registros no SharePoint de uma vez, né? Então a gente consegue utilizar o SQL usando o Access para isso. E se você ficou um pouco confuso com as nomenclaturas aqui, tá meio perdido, fique tranquilo, nós vamos fazer o passo a passo aqui e você vai agregar esse conhecimento aí, tenho certeza. Chega de enrolação, só antes de ir para a aula, vou falar que tem uma aula aqui no canal ensinando o básico de Access, né? Então se você quiser entender melhor o que é o Access, para que ele serve, te recomendo assistir essa aula que eu gravei aí, tá bom? E vou pedir para você, né, se você gostar do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, e claro, bora compartilhar esse vídeo aqui, né, ajudar mais pessoas e crescer o canal aqui. Dessa forma eu consigo trazer mais conteúdos. Quanto mais o canal vem crescendo, galera, vocês estão vendo que vem mais qualidade, mais conteúdo gratuito aí para você. Então, você me ajuda, eu te ajudo e assim a gente vai juntos aí na caminhada, beleza? Então agora sim, chega de enrolação, você já deixou o like, já se inscreveu? Vamos lá, vamos entender melhor aí como que a gente utiliza o Access para manipular as listas do SharePoint. Amigos, já abri aqui, tá, o meu SharePoint. Alguém tá afim de algodão doce aí? Bom, agora que o moço do algodão doce já se afastou aqui da minha casa, já abri aqui o meu SharePoint, galera. O que a gente vai fazer, tá? Primeiro, a gente quer criar listas, né? Então eu vou entrar num site qualquer aqui, vou entrar, por exemplo, no YouTube aqui, né? Que é um dos sites que eu criei. Aliás, o que eu criei foi o Equipe Top. Aqui com vocês, nesse mesmo canal, tem uma aula de SharePoint, né? Gratuita aí. Então assiste lá, a gente criou esse SharePoint aqui. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero criar uma lista, né? Então, nova lista. Só que eu não quero criar a lista a partir daqui. Eu quero puxar os dados de algum outro lugar para cá. Então, nosso primeiro passo é, vou criar com vocês, tá? Simplesmente um Excel, né? Podia ser até um TXT ou qualquer coisa do tipo. Vamos fazer um TXT simples, só para eu exemplificar. Então, por exemplo, eu teria aqui uma tabela pessoas, tá? Em TXT, tá? Por que eu tô fazendo em TXT? Para mostrar para vocês que não necessariamente precisa ser no Excel, né? Poderia ser qualquer outro tipo de dados. Então, por exemplo, eu tenho a tabela pessoas aqui. Escrevi pessoas errado, já começa por aí. Mas, ó, tabela pessoas, correto? E aqui eu tenho, sei lá, o nome e a idade da pessoa. E eu tenho, sei lá, a data que ela foi cadastrada. Mas eu não vou colocar a data aqui. Aí eu teria aqui, ó, sei lá, Pedro 12. E aqui em branco, Maria 24, e aqui em branco, Joaquim 55, e aqui em branco, correto? Então isso aqui é uma tabela separada por ponto e vírgula, né? O CSV do Brasil aí, né? Separado por ponto e vírgula, né? E eu teria aqui, sei lá, o João com 24 e a data em branco. Então eu vou salvar e vamos supor que eu tenha essa tabela aqui em TXT, né? E eu queira importar ela direto aqui no meu SharePoint para uma lista, né? Então, se eu quiser importar, não tenho aqui a opção, tá vendo? De importar de um TXT, ou importar do SQL Server, ou importar direto do Access. Eu não tenho essa opção aqui. Mas, se eu utilizar o Access, eu consigo, tá? Então, eu vou ensinar aqui para vocês. A primeira coisa é como importar dados para o SharePoint utilizando o Access. Então, a gente vai conectar o nosso Access no SharePoint. Para isso é muito tranquilo. Primeiro passo, vamos abrir o Access, né, galera? Então, abre o seu Access aí, cria um banco de dados, tá? Ele abriu na minha outra tela aqui. Deixa eu até, ó, cria numa outra tela aí, ó, vou abrir a aula YouTube, inclusive, que a gente utilizou na aula de Access. E aqui eu vou ter, tá vendo? O meu Access, tá? Mas eu acho melhor até criar um novo, eu vou abrir um em branco, tá? Um em branco aqui, ó, chamado Subindo Dados no SP. Vou criar aqui e tá aqui o meu Access em branco, tá? Então esse aqui é o Access, se você já assistiu a aula de Access ou você já conhece, maravilha. Esse aqui é o Access. Se você não conhece, assista a aula de Access lá, tá bom? Então beleza, o que eu quero fazer? Primeiro, eu vou importar o TXT. Olha só que interessante, o arquivo de texto. Aonde está o arquivo de texto? Eu coloquei aqui na pasta, na C2. Pasta 4, SharePoint Access. Aqui está, ó, minha tabela. E aqui vou ter, ó,
ele simplesmente vai ler, ó, delimitado por quê? Delimitado aqui, né, por caractere, ponto e vírgula, e ele vai ler para mim, né? Vou marcar que a primeira linha tem o cabeçalho e pronto. Avançar, avançar, ele vai pedir para criar uma coluna de ID, vou falar cria aí e pronto. Vou ter aqui, olha que interessante. Vou ter aqui minha tabela pessoas com nome, idade, a data aqui, né? Poderia até alterar no modo design isso aqui para data. E pronto, tem aqui a data, idade e nome, tá bom? E agora, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma lista lá no SharePoint usando os dados desse TXT, ou seja, os dados que estão aqui no meu Access agora. Então, eu importei o TXT e agora eu venho aqui e falo, ó, eu quero jogar esses dados lá para uma lista do SharePoint. Então, eu venho aqui no exportar e falo para o Access, ó, Access, eu quero simplesmente exportar o objeto como uma lista para o SharePoint. Temos também essa opção aqui, ó. Dentro do ferramenta de banco de dados, nós temos aqui, ó, mover os dados para o SharePoint. Então, tem dois lugares que você pode clicar e falar que você quer mover os dados para o SharePoint. E daí, basta você simplesmente pegar o caminho do seu SharePoint, né? Copiar ele, ou seja, o site do seu SharePoint. Aí você vai lá, fala, ó, eu quero mover alguma coisa para o SharePoint. Ele vai pedir para você digitar aqui. Você digita qual o site. Eu vou colocar o site que eu quero mover, né? Os dados, vou clicar em avançar e tá aqui, ó, copiando e pronto, ele acabou de criar essa lista com os dados referente ao TXT e ele mostra aqui para mim, ó, que esses dados aqui estão vinculados à lista. Para você entender melhor, vamos entrar exatamente aqui no site, correto? Vamos aqui vamos dar um F5, vamos ver se ele veio aqui pro lado, ó. Não veio aqui pro lado. Beleza, vamos em conteúdos do site. E aqui eu vou ter, ó, cadê? Como é que é o nome da tabela? TB Pessoas. E aqui está, ó, TB Pessoas. Essa TB Pessoas a gente acabou de inserir usando o Access. Olha que interessante. Se eu abrir, ó, tá vendo? Os nomes deu algum erro aqui, não tá aparecendo. Deixa eu ver o porquê. Não, tá certo, ó, nome, Pedro, Maria, Joaquim. Deixa eu dar um F. E aqui está a mesma tabela que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, tá vendo? A mesma. Perceberam? E se eu inserir aqui no Access, olha que interessante, Ronan, olha só, quando eu vim aqui e der um F5, perceberam? Eu preenchi lá no Access e ele preencheu aqui na lista do SharePoint. Então, o que a gente acabou de aprender? A gente aprendeu a jogar dados do Access direto para o SharePoint. Isso nos permite fazer o quê? Incluir qualquer tipo de dado aqui numa lista, né? Então, eu consigo, por exemplo, criar uma tabela aqui, ó, criar uma tabela, correto? Do zero, chama ela, sei lá, de TB pedido, não, vai, outra coisa, vai, TB produto, e colocar aqui, ó, descrição e valor, beleza? Descrição e valor. E aqui eu começo a preencher, ó, descrição, é uma paçoca, R$2, uma maçã, R$1. Vou mudar isso aqui para número, né, que isso aqui não tá como número, vou colocar aqui como número. Salvar, beleza, salvei. E agora eu tenho a tabela produtos, concordam? Então eu posso pegar e fazer o quê? A mesma coisa, dessa vez eu vou usar aqui no dado externo. Eu vou clicar em mais e vou clicar aqui ó, em exportar para a lista do SharePoint. Aí eu vou selecionar, colocar um nome para a nova lista, TB produto, tá? Eu seleciono aqui o nome, onde é o SharePoint, aqui está o caminho já, e pronto, ok. Ele vai subir a tabela produtos, ou seja, eu acabei de subir uma tabela do Access direto para o SharePoint. Então, se eu vim aqui, voltar no conteúdo do site, dar um F5 para ele atualizar a página, olha que interessante, TB produto, tá vendo? Então, o que a gente já aprendeu aqui nessa aula, muito importante, é como a gente simplesmente insere dados direto na lista do SharePoint, tá? Usando o Access. Ronan, eu poderia... por exemplo, eu já tenho aqui uma lista chamada boletos. Eu poderia colocar a boletos e inserir pelo Access? Sim, e é aí que está a ideia. Olha só que legal, eu consigo vincular com dados externos, ou seja, colocar todas as minhas listas do SharePoint aqui dentro do Access e manipular com SQL. Então, ó, eu vou buscar aqui no dados externos, eu vou em importar do banco de dados? Não. Do serviço online? Sim. Lista do SharePoint. Aí ele fala qual SharePoint, você coloca o seu SharePoint
aqui, né? Coloca, eu quero vincular, eu não quero importar. Qual que é a diferença entre vincular e importar? Importar, ele copia os dados e coloca no seu Access local. Vincular, você fica conectado. Mexeu aqui, mexe lá, mexeu lá, mexe aqui. Então a gente quer isso, eu quero vincular para ter todos os dados do SharePoint aqui no meu Access. Vou clicar em avançar e vou selecionar qual lista que eu quero. Eu quero a TB pessoas, a TB produtos e quero a boletos que eu falei. Então eu posso escolher qual lista eu quero. Olha que interessante. Coloco OK e ele vai vincular. Então eu tenho aqui, ó, boletos. A boletos que estava aqui no meu SharePoint, eu acabei de vincular aqui no meu Access. Então eu tenho todos os dados de lá aqui e consigo alterar. E qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que eu posso alterar essa tabela e ele vai alterar lá, né? Então, vamos supor que aqui na TB Produto eu queira colocar, aliás, na TB Pessoas, que a data é igual a hoje para todo mundo. Então eu consigo atualizar a data para todo mundo de TB Pessoas, usando SQL, né? Usando o próprio Access. Então se você sabe usar um pouco do Access, você conseguiria utilizar aqui. Então eu vou montar via SQL, ó. Criar uma consulta em branco, no modo SQL mesmo, e vou colocar aqui, ó, eu quero atualizar a TB Pessoas, quero colocar o campo data igual a hoje, né? Então aqui é o now. Vamos executar. Habilitar conteúdo aqui, senão eu não consigo executar, né? Vamos lá de novo, ó. Consulta. Olha aqui, ó. Mude a TB Pessoas, mude o campo data para agora. Vou colocar executar. Ele vai perguntar se eu quero realizar mesmo. Eu vou falar que sim. E olha só, eu acabei de colocar a data de hoje para todas as linhas do meu SharePoint com um comando SQL. Então, se eu voltar lá no meu SharePoint, se eu abrir agora a tabela de pessoas, eu atualizei toda a coluna do SharePoint utilizando o Access através de um update, né? Então, eu acabei de te dar uma grande ideia aí de como você manipula suas listas do SharePoint, seja incluir, excluir, atualizar, né? Vamos supor que eu queira excluir todo mundo que tenha idade menor que 25, né? Como que você faria isso no SharePoint? Não sei, você não sabe, mas eu sei usar o Access para isso. Por exemplo, eu venho aqui e falo, ó, eu quero deletar todo mundo de TB Pessoas onde a idade é menor que 25. E quando eu executar isso aqui, quando eu executar essa consulta, ele acabou de rodar aqui. Ele não executou porque eu fiz errado. É delete from TB Pessoas, tá? Escrevi errado o SQL, é delete from TB Pessoas onde a idade é menor que 25. Quando eu executar agora, olha só, todo mundo que era menor do que 25 anos foi deletado da minha lista do SharePoint. Ou seja, deletei em massa sem ter que fazer nada, sem usar Automate, nada. Usando apenas SQL e o meu bom e velho Access, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenham entendido qual que é a importância de ter aprendido isso aqui. A gente consegue inserir registros, excluir, alterar tudo em massa de forma simples, né? Ou importar dados de algum arquivo, de algum outro banco de dados, né? Por exemplo, podia importar de um documento de um SQL Server, conectar ele no meu Access e daí jogar ele para o meu SharePoint. Então, ó, para ficar mais claro, eu jogaria do SQL para cá, né? E do SQL do Access eu jogaria para a lista do SharePoint e daí eu ia ter esses dados dispostos aqui no meu conteúdo do site e daí fica muito mais fácil. Além de que eu poderia utilizar consultas, né? Então eu poderia montar relatórios em cima das listas do SharePoint direto aqui no Access, né? Então eu poderia vincular e daí, por exemplo, montar aqui uma consulta, né? Pegar todo mundo que tenha maior do que 20 anos. Aí eu monto esse relatório aqui no Access ligado lá na lista do SharePoint, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha te dado aí uma luz de como utilizar o Access para manipular as listas no SharePoint, tá bom? Quis ser breve, quis ser rápido, né? Mostrei tudo que dá para fazer, mas eu quis ser breve por quê? Porque eu sei que essa dica aqui vai ser muito importante no seu dia a dia, caso você venha mexer bastante com o SharePoint aí, principalmente se você está usando o SharePoint aí no Power Apps e tudo mais, é importante saber que a gente tem essa ferramenta para manipular aí as listas de forma simples, rápido e fácil, beleza? Então, por esse vídeo é isso.
Vou agradecer a você que assistiu aqui até o final. Se você assistiu até o final, comenta a palavra algodão doce, porque daí eu vou saber que você assistiu até o final, porque só quem comentar algodão doce, eu vou saber que foi alguém que assistiu até o final, beleza? Então conto com você para compartilhar esse vídeo, para a gente crescer o canal e eu trazer mais dicas e mais aulas gratuitas aqui para você. Então, pega esse vídeo, compartilha lá no LinkedIn, me marca e me dá essa força aí, me dá essa moral. Muito obrigado, a gente se vê aí numa próxima aula, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!